Oi, tudo bem? Quem era Pedro antes das águas? Essa é uma palavra que eu quero trazer para você, sobre uma música que eu estou lançando e eu vou cantar muito. E o assunto dessa música é a passagem de Mateus 14, onde Jesus anda sobre o mar e convida Pedro para andar com ele. Então é sobre isso que eu quero falar. O nome da música é Sou Eu. Depois você pode procurar e ouvir e tentar encaixar o sentido dessa palavra e de outras com a letra da música. Quem era Pedro antes das águas? Na caminhada com Jesus, nós percebemos que a história dos seus discípulos foi tendo destaque. Cada um deles foi ganhando destaque na sua carreira ministerial pessoal. Cada um deles se desponta para um ministério específico. E com Pedro não foi diferente. A primeira vez que Jesus viu a Pedro, pelo menos as escrituras nos dizem que foi assim. Ele estava passando e viu Pedro junto com seu irmão André trabalhando com pesca. Eles eram pescadores. E Jesus os chamou, vem, e eles o seguiram. E depois que eles começam a virar discípulos de Jesus, depois que eles se tornam discípulos de Jesus, eles começam a seguir a Jesus, eles vão percebendo que aquilo que Jesus falava era muito interessante. A pregação de Jesus era tão interessante que atraía multidões. Além disso, a pregação de Jesus fazia acontecer. Muitos milagres foram vistos por Pedro. Então, o que acontece com Pedro? Ele caminha com Jesus enquanto discípulo e observa e vê que, pela fé, alguns milagres se manifestavam. Pela palavra de Jesus, demônios eram expelidos, pessoas enfermas eram curadas e aqueles que estavam doentes eram sarados. Isso tudo Pedro observava caminhando com Jesus. Quando nós chegamos nessa passagem de Mateus 14, e Pedro, juntamente com os outros discípulos dentro do barco, se pegam envoltos numa tempestade e observam Jesus andando por cima das águas. É claro que eles a princípio pensam que é um fantasma, mas depois Jesus se identifica. Jesus fala: ei, sou eu, não temam. Bem, eu acredito que foi algo surpreendente, porque eles se assustaram. Contudo, nada mais natural do que juntar tudo que Jesus vinha falando e fazendo até ali com aquela imagem de Jesus andando por sobre as águas. O que eu quero dizer com isso? Que Pedro já cria, por isso seguia Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Senhor de todas as coisas, inclusive das águas. Sendo que, quando Pedro se enxerga naquela situação, no meio do mar revolto, em meio ao vento, dentro do barco com seus discípulos, Jesus andando sobre as águas, o que ele pede a Jesus? E é aqui que eu aprendo algo interessante. Pedro, antes das águas, antes desse momento específico de Mateus 14, ele era um homem que via os milagres que Jesus realizava, segundo a palavra dele. Ele via que a palavra de Jesus manifestava a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Ou seja, ele viu até ali que a palavra de Jesus surtia efeito em todas as coisas. Mas naquele momento, o que Pedro pede a Jesus? Mestre, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Ou seja, a partir daqui, Pedro, ele testa o efeito da palavra de Jesus nele. Ele não pede a Jesus que acalme a tempestade, ele não pede, mestre, se és tu mesmo, então acalme esse vento, acalme essas ondas. Não. Pedro, ele no meio do problema, no meio da dificuldade, pede, mestre, manda-me ir ter contigo. Ou seja, mestre, capacita-me, eu quero ver agora a tua palavra se manifestar na minha vida. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Talvez você seja um novo convertido. Talvez você seja um cristão de berço. Chega um determinado momento na nossa vida que ser de berço ou não fará diferença se a tua experiência com Jesus não for com base naquilo que você vive e não naquilo que você vê os outros vivendo.
Não vai fazer diferença se na tua caminhada com Jesus você não conseguir nutrir um relacionamento com Ele a ponto de viver experiências com Ele. E é isso que eu aprendo com Pedro. No meio da dificuldade, no meio de um barco, no meio do mar, com ventos e ondas fortes, batendo, dando de contra ao mar, dando de contra ao barco, Pedro pede a Jesus para andar sobre as águas. E nisso, eu vejo agora um outro Pedro. O Pedro antes das águas era aquele que atestava o que a fé poderia fazer. Agora, o Pedro, nesse momento, se torna alguém que comprova aquilo que se faz pela fé. É totalmente diferente. A ordem é inversa. Existem situações que nós vamos precisar ter fé para realizar. Agora, existem outras situações que nós vamos precisar realizar por fé. Realizar, e na caminhada nós vamos conhecer um Jesus que estende a mão, um Jesus que te diz não temas, um Jesus que te convida a andar por cima da situação adversa. E isso é um aprendizado muito relevante para mim e para você que quer provar e ver que o Senhor é bom. Porque só viver de testemunhos alheios é bom sim, edifica a nossa fé até um determinado ponto. Sendo que chega uma hora na caminhada com Deus que nós precisamos ser elevados. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, nesse momento que ele pede a Jesus para andar sobre as águas, ele entende que antes ele andava, ele agia por baixo das águas, ele era pescador, os peixes estão submersos. E agora, essa experiência com Jesus fez com que ele fosse promovido, fosse elevado e andasse acima da região cotidiana, acima do natural. Essa pode ter sido uma palavra, uma sacada, uma revelação que você já tem ouvido antes. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é que, da mesmíssima forma que Pedro viveu isso com Jesus, nós podemos viver hoje na nossa vida. De que forma? Chamando Jesus e pedindo para que Ele nos dê condições de andar mediante as adversidades, de andar por cima das dificuldades. Não mais elevar a Deus a voz, elevar ao Senhor Jesus a voz e pedir: Pai, paralisa esse vento. Pai, paralisa essa tempestade. Pai, cura essa enfermidade. Pai, levanta o que está prostrado. Não. Pai, Senhor Jesus, Senhor de todas as coisas, manda-me ir ter contigo. Porque se o Senhor está acima da tempestade, eu juntamente contigo estou. Porque a palavra hoje, depois do sacrifício da cruz do Calvário, funciona em nós da seguinte forma. Quando Deus elevou a Jesus, quando Deus ressuscitou a Jesus, juntamente com Ele, a igreja foi elevada. Juntamente com Ele, a igreja está nas regiões celestiais. Juntamente com Ele, a igreja está acima de qualquer situação natural. Então, se eu e você somos igreja do Senhor, nós temos que estar elevados. E não é à toa que, elevando a Pedro, Jesus, ao final da sua carreira, ao final da sua caminhada com Ele, o chama de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre um lugar elevado edificarei a minha igreja. Sobre um lugar acima do natural edificarei o meu corpo. Então, são coisas que eu trago para a minha vida hoje. E eu registro nesse livro, nesse vídeo, aquilo que Deus me fez entender lendo o seu livro, lendo o livro sagrado. Eu registro aqui nesse vídeo o entendimento que Ele me deu de que, em meio às adversidades, Ele é poderoso para me fazer andar com Ele nelas, sobre elas. Só anda sobre as águas quem está disposto a molhar os pés. Que Deus te abençoe.